Bom dia! Começando com o Gobi. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Mauro. O Gobi é um amigo dos meus filhos, mora em São Paulo. Bom dia, Cris, Fernanda, Úrsula, tudo bem? E ele fez essa música que se chama Não Sei Dançar. E aí, Fabrício? Musiquinha pra dançar, né? Então essa geração jovem que tá surgindo aí com novas músicas. Tem uma participação do meu filho aí nessa produção, do segundo filho do meio, do Bruno. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Silvia. Então uma musiquinha pra botar assim pra dançar. Tá começando. Hoje, quinta já é uma prévia de sexta, né? Então já tá. Né? A gente já tem que começar amanhã, sim. Bom dia, Mônica, Paulinha, Fran, tudo bem? Então esse é o Gobi. Esse sou eu, assim, eu não sei dançar, mas danço do meu jeito. Aquelas dancinhas que tu sempre faz as mesmas, assim, para todas as músicas. E tá valendo. Bom dia, Xande, tudo bem? Bom dia, Rosa. É isso. Acho que eu danço do mesmo jeito desde os 18 anos. É bom. É mesmo que usar camiseta branca, eu adoro usar camiseta branca. Tu usa camiseta branca, pronto, chega ali, eu tenho, sei lá, umas 20 camisetas brancas. Aí tu chega e coloca, deu. Não tem que pensar muito. Ai, meu Deus. Quanta bobagem. Então tá. Então... Aí às vezes eu abro a gaveta assim, hoje eu vou trocar de cor. Aí tem uma lá que tem uma gaveta que é só de camisetas coloridas assim. Aí eu fecho, abro, toda branca. Ah, maravilhoso. Só colocar, não tem estresse. Então a gente está lendo Thich Nhat Hanh, Velho Caminho Nuvens Brancas, Seguindo as Pegadas do Buda, Editora Bodhigaya, tradução Hélio Burgos. E a gente está chegando na reta final, que já estamos na reta final, né? Já dá para ver a bandeira. Assim. Capítulo 77. E a coisa tá indo, né? Finalmente. A gente termina segunda-feira, 81 capítulos. Então hoje é mais curto. Hoje é rapidinho. Vamos lá. Estrelas nos seus olhos. Quando terminou a estação de retiro, o Buda e Ananda viajaram através de Magadha. Eles pararam em muitos lugares próximos da estrada em cada centro de Dharma, para que o Buda pudesse oferecer ensinamentos tanto para os bhikkhus quanto para os leigos. O mestre frequentemente chamava a atenção de Ananda para as belas paisagens. Ele sabia que, devido ao fato desse irmão devotar-se de todo o coração e atenção a assisti-lo em suas necessidades, às vezes esquecia-se de desfrutar dos magníficos cenários que o cercavam. E é isso mesmo, a história conta bem isso. O Ananda então tinha uma mente, uma memória prodigiosa, assim, ele gravava tudo que o Buda falava, de verdade, isso, né? Isso aí. Não há um livro sequer na história que não fale isso. Então ele narrava. É que quando a gente diz narrava tudo que o Buda falava, é que a forma que era falado que o Buda falava, contava os sutras, assim, existia um processo mnemônico. Quando eu fiz um retiro com o Lama Alan Wallace, que foi o tradutor do Dalai Lama por 20 anos, e ele é um monge, né? É um lama, né? Ele viveu em monastérios, enfim, né? Lama super conhecido no mundo inteiro, assim. Já fiz 2 retiros com ele, americano. E ele conta que tem um processo, então quando ele estava, ele ficou uns 10, 15 anos no monastério, então eles têm uma forma mnemônica assim, de gravar todos os ensinamentos, tipo gravar esse livro aqui, entendeu? Então tem uma maneira, tem uma técnica para isso. E essa técnica é a técnica que o Buda usava. Quando a gente estuda os sutras direto do Theravada, os sutras são super chatinhos de ler, assim, porque eles são repetitivos. E no fim tu termina e tu entendeu o sutra porque tu gravou ele inteiro, assim. É chato, mas é bom. É ruim, mas é bom. Então, é para vocês entenderem que, né, que não... mas não escreviam nada. E aí o Ananda,
ele, por ficar só ouvindo o Buda e repetindo, ouvindo e repetindo, ele não praticava. E aí quando o Buda falece, quando o Buda morre, atinge o Parinirvana, é um problema, porque é uma seita, um grupo de uma sangha constituída por monges já realizados, e ele não tinha se realizado ainda. E aí o pessoal olha para ele meio, né, sacanagem, né? Meio atravessado. E ele então numa noite, ele disse, tá bom, então agora eu vou praticar, né? E ele numa noite se ilumina. Eita. Eu tô aqui há 15 anos tentando e não acontece. Então tá. Uma hora vai. Ele sabia, então, tá. Ananda atuava como assistente do Buda por cerca de 20 anos. Olhando para trás, ele relembrou quão frequentemente o Buda lhe apontara paisagens e exclamara coisas do tipo: olhe como é lindo o Pico do Abutre, Ananda. Ou Ananda, olhe que belos os campos de Satapani. Afetuosamente evocou a lembrança do dia em que o Buda apontara para os dourados campos de arroz. Lembra, contei essa história? Campos de arroz, bordados de gramas verdes, e sugerira que eles usassem o mesmo padrão para costurar os mantos dos bikkus. Daí eu mostrei meu Rakusu, lembra aquela cena lá? Percebeu que o Buda sabia como realmente desfrutar das coisas sem se deixar aprisionar nem pela beleza nem pela feiura. Ele apenas apreciava as coisas. Na estação da chuva seguinte, o Buda voltou para Jetavana. O rei Prasenajit se encontrava em viagem, retornando somente após ter transcorrido metade do retiro. Assim que chegou, foi ver o Buda e contou para ele que não queria mais ficar confinado no palácio. Agora que estava em idade avançada, delegara muitas das suas tarefas reais para ministros de sua confiança, a fim de que pudesse viajar com uma pequena comitiva. Queria ver e desfrutar a terra do seu próprio país e dos reinados vizinhos. Quando visitava um outro país, não esperava uma recepção formal. Seguia como um peregrino. Suas viagens eram também ocasiões para praticar meditação caminhando, deixando para trás todos os pensamentos e preocupações. Dava passos tranquilos enquanto desfrutava a natureza. Ele contou o quanto essas viagens refrescavam o seu coração. Uma vez eu atendi, como arquiteto, né? Você sabe que eu sou arquiteto. Eu atendia uma empresa que era do príncipe e do rei de Liechtenstein, né? E eles estiveram no Brasil, fiz uma obra em Santa Maria, bastante grande e tal, e que era de estudos científicos do arroz, não sei o quê. E aí eles foram no início da obra, assim, e eles foram totalmente, não queriam aparecer, porque se vem um rei, um príncipe para o Brasil, tem que ter uma comitiva, tem que ter os batedores, tem que ter toda uma coisa, o presidente tem que receber. E eles vieram normal, assim, totalmente normal, comeram churrasco com a gente no barracão, assim, de obra, assim, no meio de um arrozal, assim, no meio do nada, assim, lá na região de Santa Maria, indo para Rosário. Passou um dia com a gente. O príncipe e o rei. E aí contou, ele tem 7 castelos. Ele tem a maior coleção de quadros do Rubens do mundo. É um negócio muito legal. Passei um dia, e ele normal, ficou no mesmo hotel que eu fiquei. Hotelzinho bem simplinho, assim, bem simplinho. Era o que tinha naquela região ali. Então é isso aí. Então eles fazem isso. Agora perdi. Senhor Buda, estou com 78 anos de idade, assim como você. Então o Buda já está com 78 anos. Sei que também aprecia caminhar por belos lugares. Temo, porém, que minhas viagens não sirvam aos demais assim como suas viagens o fazem. Por todos os lugares onde passa, você para a fim de ensinar e guiar as pessoas. Você é como um archote onde quer que vá. O rei confidenciou ao Buda uma dor secreta que carregava em seu coração. 7 anos atrás, quando uma tentativa de golpe de Estado ocorrera na capital, acusara equivocadamente o comandante das forças reais, o general Bandula, e mandara executá-lo. Poucos anos depois, venho a saber que ele não tinha envolvimento no caso. O rei ficou arrasado de arrependimento. Fez tudo o que estava ao seu alcance para restaurar o bom nome do militar e providenciou ampla assistência à viúva dele. Também nomeou o sobrinho do general Karayana,
como novo comandante das forças reais. Durante o restante da estação do retiro, o rei visitou Jetavana a cada dia para assistir às palestras dharmas e discussões, e às vezes simplesmente para sentar-se silenciosamente ao lado do Buda. Quando a estação do retiro veio a findar-se, o Buda seguiu em viagem. O rei também pôs-se em outra jornada com uma pequena comitiva. No ano seguinte, passou 2 semanas em Kuru, após a estação do retiro. Então seguiu o rio abaixo para Kosali, Varanasi e Vesali, antes de voltar para o norte. Certo dia, enquanto estava em Medalumpa, um pequeno distrito Sakya, o Buda recebeu a visita inesperada do rei Prasenajit. Calhou de o rei estar viajando pela mesma região com o príncipe Vidudaba e com o general Karayana. Ele ficou sabendo, através do povo local, que o Buda estava parando nas proximidades de Medalumpa. Como isso ficava apenas meio-dia de viagem de onde o rei estava, ele instruiu o general Karayana para dirigir sua carruagem até lá. Havia 3 outras carruagens na comitiva. Eles a deixaram fora do parque onde o Buda estava residindo, e rei e general adentraram juntos no local. Prasenajit perguntou a um bhikkhuni onde encontrar a choupana do mestre. E o monge apontou para uma pequena cabana sob uma árvore frondosa. Fico pensando, né, o Tishnarhan ficou vasculhando a história assim toda e vendo o local e tudo, sabe, lendo sobre tudo isso para montar esse livro para a gente assim. Eu acho muito impressionante. Um trabalho deve ter levado anos fazendo. A porta estava fechada. O rei caminhou lentamente até a choupana e, antes de bater, limpou sua garganta. E ainda ele se dá o trabalho de ter essa prosa poética, né? De dar esse tempo, assim, né? Limpou a garganta. Óbvio que não aconteceu isso. Ele retirou sua espada e sua coroa e alcançou ao general. Solicitou que levasse os objetos para a carruagem e aguardasse lá. A porta da choupana do Buda se abriu. Ele estava muito feliz em ver o rei e convidou imediatamente a entrar. Os veneráveis Sariputra e Ananda também estavam ali. Eles se levantaram para cumprimentar Prasenajit. Siddhartha pediu que ele se sentasse numa cadeira perto de si. Sariputra e Ananda ficaram de pé, atrás do Buda. Para a surpresa deles, o rei se levantou novamente, e então ajoelhou-se até beijar os pés do Buda. Várias vezes ele disse: Senhor, sou o rei Prasenajit, do reino de Kosala. Respeitosamente presto-lhe homenagem. O Buda esperou o rei voltar à sua cadeira e perguntou: Majestade, somos velhos amigos. Por que você me presta respeitos tão formais hoje? Senhor, sou um velho. Há certo número de coisas que desejo dizer a você antes que seja tarde demais. Ele está sentindo alguma coisa, né? O mestre tratou-o gentilmente e disse: Por favor, fale. Senhor, tenho total confiança em você, o iluminado. Tenho total confiança no Dharma e na Sangha. Conheci muitos brahmanes e praticantes de outras seitas. Tenho observado muitos deles praticarem honestamente por 10, 20, 30 ou mesmo 40 anos, para depois abandonarem sua prática e voltarem para uma vida mundana. Eu também já vi isso. E entre os seus bhikkhus, todavia, não vejo ninguém abandonar a prática. Senhor, tenho visto reis se oporem a outros reis, generais conspirarem contra outros generais, brahmanes competirem com outros brahmanes, esposas admoestarem maridos, crianças acusarem seus pais, irmãos brigarem com irmãos e amigos lutarem entre si. Vejo seus bhikkhus, contudo, viverem em harmonia, alegria e respeito mútuo. Eles vivem juntos como o leite e a água. Em nenhum outro lugar testemunhei uma tal harmonia. Nem sempre é assim. Senhor, onde quer que eu vá, vejo praticantes espirituais cujas faces se acham vincadas por lamentação, ansiedade e sofrimento. Os seus bhikkhus, porém, trazem um semblante feliz, relaxado e despreocupado. Senhor, todas essas coisas fortalecem minha confiança em você e em seu ensinamento. Senhor, sou um rei de casta guerreira. Tenho o poder de ordenar a morte ou condenar alguém à prisão. Ainda assim, durante conselhos com os meus ministros, frequentemente sou interrompido. Na sua sangha, porém, mesmo quando 1000 bhikkhus se reúnem, nunca há sequer um murmúrio.
ou o roçar de um único manto perturbando sua fala. Isso é maravilhoso. E é bem assim mesmo. Em retiro, raramente alguém interrompe um lama, ou no tibetano, né? Ou no zen, um monge, quando ele está falando. Isso não acontece. A não ser que ele diga, nesse momento, essa fala de hoje está aberta para intervenções. Senão ele vai falar por 2, 3 horas e não há interrupção. Com o Lama Alan Wallace, então, você não pode nem entrar depois dele. Ele entrou, fechada a porta. Perdeu. Na sua sanga, porém, mesmo quando 1000 bíconos se reúnem, não há sequer alguém perturbando sua fala. Isso é maravilhoso. Você não precisa puxar uma espada ou ameaçar os outros com punições para obter o respeito. Senhor, isto fortalece minha confiança em você e no seu ensinamento. Senhor, tenho observado famosos eruditos se juntarem para elaborar questões que tentam apenas confundi-lo. Quando, porém, eles o encontram e ouvem-no expor o Dharma, ficam de bocas abertas e esquecem suas perguntas inúteis. É bem assim, quando a gente está na frente dos lamas rinpochés, que eu já tive retiros, diversos, dezenas, as nossas perguntas são inúteis. Tu observa se aquela pergunta vai fazer sentido assim, ou se é só para o ego, se é só para... Ela é inútil, porque em algum momento ela será respondida. É só observar. Eles não expressam nada além de admiração por uma pessoa, por sua pessoa. Senhor, isso também fortalece minha confiança em você e em seu ensinamento. Senhor, há 2 exímios cavaleiros chamados Isiddhata e Purana, que trabalham no palácio. Né, Paulinho? É isso aí. Que trabalham no palácio. Eles recebem seus estipêndios de mim. Estipêndios. Não é uma palavra, né? Estipêndios de mim. Mas o respeito que nutrem por mim é nada comparado ao respeito que nutrem por você. Certa vez, levei-os comigo numa das minhas viagens. Fomos apanhados por uma tempestade noturna e tivemos de buscar abrigo numa pequena choupana de folhas de palmeira. Na maior parte da noite, os cavaleiros falaram sobre o seu ensinamento. Quando finalmente cansaram, adormeceram de cabeças voltadas para o pico do abutre e com os seus pés deles voltados para mim. Então aqui ele está falando isso, quando tu vai para um retiro, tu jamais, em hipótese alguma, tu está com as pernas cruzadas, tu volta os teus pés para o lama, para o rinpoche, que estiver à frente, para o monge, depende do lugar onde tu estás, ou para o altar, o lugar onde se encontra o Buda. Nunca. Não pode. Tá? Então daí tu volta, tuas pernas, se tu quiser alongar para o outro lado, para a porta, né? E aí tu alonga, tá? Mas nunca, não faça isso. Eles te dão uma sadhana, né? Que é um livrinho assim, que a gente vai acompanhando, tal. Depende do lugar, né? Tá? E aí tu nunca pode botar no chão também. Bota em cima de uma almofada. Então, pequenos cuidados. Vocês vão para esses lugares, observem como os outros mais antigos estão se manifestando. Porque é desagradável, né? Tu passar uma situação assim. Não vai acontecer nada, mas fica, né? Há algumas regras. Você não lhes paga nenhum provento, Senhor, mas ainda assim eles o consideram em conta absolutamente mais elevada do que eu. Isso também fortalece minha confiança em você e em seu ensinamento. Senhor, você veio da mesma casta de guerreiros que eu. O Buda é do Sakya, né? Sakya significa casta de guerreiros. Ambos contamos agora com 78 anos de idade. Quero aproveitar essa ocasião para expressar minha gratidão pela profunda amizade que compartilhamos. Com sua permissão, agora devo ir-me. Então houve uma despedida ali, né? Dá para ver assim que está acontecendo isso. Por favor, majestade, disse o Buda, cuide bem de sua saúde. Ele acompanhou o rei até a porta. Quando se virou de volta para Ananda e Sariputra, viu que eles aguardavam silenciosamente de palmas unidas, esperando alguma ordem do Buda, né? Sariputra e Ananda. O rei Prasenajit acaba de externar os seus sentimentos mais profundos com relação às 3 joias. Por favor, compartilhem estas coisas com os demais, a fim de ajudá-los a fortalecerem a sua própria confiança. No mês seguinte, o Buda voltou ao Pico do Abutre. Logo após sua chegada, recebeu 2 tristes notícias. Já esperada, né? O rei Prasenajit havia falecido sob circunstâncias perturbadoras e venerável Moggallana, amigo, super amigo do Sariputra, um grande mestre, fora assassinado por ascetas hostis bem próximo da floresta de bambus.
O rei Prasenajit não morreu pacificamente em seu palácio em Saravasti, morreu em Rajagarha, sob circunstâncias não condizentes com sua posição. Após visitar o Buda naquele dia, em Medalumpa, o rei caminhara até sua carruagem e ficou surpreso por encontrar apenas uma delas, ao invés das 4 que havia deixado ali. Seu assistente informou que o general Karayana tinha forçado os demais a retornarem para Saravasti. Então, Karayana é o sobrinho daquele outro general que o Prasenajit mandou matar, né, e se arrependeu, e ele aceitou, mas o general tinha em suas mãos a coroa e a espada real, e dissera ao príncipe Vidudaba, que é o irmão do Ajatasattu, para voltar imediatamente a Saravati e reclamar o trono para si. O militar afirmou também que o rei Prasenajit estava velho e fraco demais para reinar por mais tempo. O príncipe não desejava isso, porém, quando o general Karayana ameaçou usurpar o trono, ele mesmo, o príncipe, sentiu que não tinha escolha a não ser obedecer aos desejos do traidor. Então, os golpes de Estado pela milícia sempre estão aí, presentes, possíveis, cuidado. O rei Prasenajit rumou direto para Rajagarha, pretendendo pedir ajuda ao seu sobrinho e genro, o rei Ajatasattu. Ele estava transtornado demais para comer qualquer coisa. Ao longo do caminho só bebeu um pouco de água. Quando chegaram em Rajagarha, era muito tarde para perturbar o palácio. Ele e seu assistente procuraram por um abrigo. Naquela noite, o rei subitamente caiu doente e morreu nos braços do seu assistente, antes que ele pudesse pedir ajuda. O servo chorou inconsolavelmente ante o lamentável destino do rei. Tipo, que fria, né? Morrer nos braços do servo, vão achar que foi ele que matou. Quando o rei Ajatasattu soube do que tinha acontecido, pela manhã, reclamou o corpo do rei Prasenajit e ordenou a organização de um funeral solene e majestoso. Quando a cerimônia terminou, Ajatasattu quis enviar soldados para derrubar o rei Vidudaba. Na verdade, o rei Vidudaba é irmão do Ajatasattu, meio-irmão. Mas foi desencorajado pelo Bhikkhunu Vikala Kondana, anteriormente o médico Jivaka, lembro que agora ele é um monge, que explicou estar o trono indo para quem pertencia por direito, já que o rei Prasenajit havia falecido. Não havia razão para ser deflagrada uma guerra. Seguindo este conselho, Ajatasattu mandou um emissário para Saravasti, a fim de expressar o seu reconhecimento do novo rei. Então, as coisas estão como devem estar. Venerável Moggallana era um dos seguidores veteranos mais aquilatados, junto com Sariputra e Kondana. Muitos discípulos mais antigos já tinham feito o seu passamento, incluindo o próprio Kondana, que era um dos 5 primeiros discípulos do Buda. Lembra lá no início da história, bem no início, 70 capítulos atrás, em que o Buda, quando desperta, ele estava junto com 5 amigos e ele ensina. Um deles era o Kondana, já morreu. Os irmãos Kasyapa, lembra que os adoradores do fogo já tinham falecido. Assim como a abadesa Mahapajapati, que era a tia do Buda, que criou o Buda, morreu. Né? E o Bhikkhunu Rahula, o filho dele, morreu também. Um monte de gente morreu. O Bhikkhunu Rahula tinha falecido com 51 anos, logo após a morte de sua mãe, a princesa Yasodhara. Então morreu Rahula, morreu Yasodhara, e o Buda está ali. O venerável Moggallana era conhecido por seu destemor e elevado caráter. Ele sempre falava a verdade diretamente e sem restrições. Tipo, era o senhor sincero. Tipo eu, assim, quando eu resolvo. E aí, por causa disso, havia angariado o ódio de outras pessoas. Sim, tem pessoas que não gostam de mim. A Lisa sangra. No dia de sua morte, saiu acompanhado por 2 discípulos bem cedo pela manhã. Os bandidos se esconderam exatamente na saída do monastério, esperando-o. Quando surgiu, os assassinos investiram contra os 3 e começaram a agredi-los com grandes pedaços de pau. Os bhikkhunus não puderam reagir e foram incapazes de se defender das pancadas. Os 2 discípulos foram deixados ao lado da estrada. Eles gritaram por socorro, mas era tarde demais. Venerável Moggallana soltou um grito aterrorizante na floresta. Quando outros bhikkhunus correram para fora do monastério, Moggallana estava morto e os criminosos já haviam desaparecido.
Então imagina o karma dessas pessoas que mataram um mestre, né? Complicado. O corpo do venerável Moggallana já havia sido cremado no momento em que o Buda chegara de volta ao pico do Abutre. Uma urna com suas cinzas foi colocada bem ao lado de sua choupana. Ele perguntou sobre o venerável Sariputra e lhe foi dito que desde o assassinato de Moggallana ele tinha se isolado em sua cabana com a porta fechada. Eles eram irmãos, amigos. Assim. Sariputra e Moggallana foram como irmãos, tão próximos quanto uma forma e sua sombra. Bacana, né? O Buda ainda não havia parado para descansar de suas viagens, mas foi imediatamente até o choupana de Sariputra para consolá-lo. Enquanto seguiam para a casa do velho monge, Ananda refletiu sobre o quanto o Buda devia estar entristecido. Olha, Ananda é um querido, assim, aquela pessoa que te gostaria de ter ao lado, assim, cuidando da gente. Como ele poderia evitar o sentimento de ter seu coração partido, quando 2 dos seus amigos mais chegados tinham falecido, Moggallana e o Prasenajit? O Buda consolaria Sariputra, mas quem consolaria o Buda? É assim, gente. Como para responder aos pensamentos de Ananda, o Buda parou, olhou bem para ele e disse: Ananda, todo mundo elogia você por estudar muito e ser dotado de uma memória fenomenal, mas não pense que isso é suficiente. É importante seguir o Tathagata e a Sangha, mas isso também não é o bastante. Por todo o tempo que lhe restar, devote todos os seus esforços para sobrepujar o nascimento e morte. Aprenda a olhar o nascimento e morte como meras ilusões, como as estrelas que vemos quando esfregamos nossos olhos. Venerável Ananda inclinou sua cabeça e continuou andando em silêncio. Ele já sentiu que o Buda está dando um toque para ele: eu vou morrer e tu ainda não te iluminou, tu não é um arhat. No dia seguinte, o Buda sugeriu que uma estupa fosse construída para receber as relíquias do venerável Moggallana. Então é isso. Hoje foi mais curto, né? Não atrapalhar a vida de vocês também. Tá bem? Então, é isso aí. Ouviram os passarinhos? O dia tá bonito. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Um bom dia, boa prática, continuem praticando. Até amanhã.